Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de onde você está nos assistindo nesse momento, mas hoje é um episódio especial. Hoje a gente não tem convidado, na verdade, hoje é uma participante convidada, que é a nossa queridíssima Rosa Colombrini. Mas antes de eu fazer todas as introduções apropriadas, eu vou falar um. Bom, para mim é bom dia, aqui para vocês é o quê aí? Boa tarde? Que Boa já, Boa tarde, Gui. noite. Boa já noite, anoiteceu. Gui. Já Boa anoiteceu. Fala noite para aí, você, pessoal. manda. Fala aí, boa E noite. Rosa, que bacana a gente poder bater esse papo. A gente conversa tanto. A gente pode falar que digitar no WhatsApp é conversar, né? Acho que é, né? A gente conversa Pode. tanto de maneira remota, que vai ser tão legal ouvir você falar um pouquinho da sua experiência. Boa noite para você. E conta pra gente, Rosa, como é que você começou nessa aventura com a Alice, se é que foi com a Alice que você começou? Sem dar spoiler, conta pra gente um pouquinho da sua vida ingressando na melhoria contínua e no Lean. Boa noite, então, vocês dois, né? Eu tenho uma grata satisfação de estar com vocês, viu? Esses 2 anos têm sido um aprendizado contínuo para mim. Então é muito legal poder estar aqui, e o mais legal é assim, foi a ideia de vocês terem feito ao longo da licença gestante da Alice, toda essa dedicação à inserção da mulher em vários setores, né, da economia, para trazer aqui e contar a experiência da mulher que muitas vezes traz consigo vários desafios, né? Não só relacionados ao trabalho em si, mas ao desafio de ter uma carreira definida, de realmente, mesmo ainda no mundo de hoje, a mulher ter um espaço de trabalho reconhecido, firmado e realmente respeitado. Então, essa maneira de vocês ocuparem, né, essa licença gestante com a Alice, que a gente fez, mas a ideia veio de vocês, eu quero agradecer, porque eu achei, assim, genial e muito bacana a gente ter podido, ao longo desse período, cuidar também das mulheres que trabalham com Lean, né? E eu vou contar para vocês, assim, que eu comecei a fazer Lean sem saber que estava fazendo Lean, né? No hospital que eu trabalhava, no HC da Unicamp, assim, minha carreira foi praticamente toda feita lá, porque a partir do momento que eu assumi a supervisão das enfermarias, numa época em que a gestão era muito mais amadora do que é hoje na área da saúde, hoje a gente está, sim, muito bem já perto do que a gente foi, até porque a gente estava num momento em que o Brasil estava iniciando a implantação do SUS. Então, assim, aquele período era fértil para caramba, porque a gente estava diante de uma proposta gigante, maravilhosa de inclusão social, de inserção social, de cuidado com as pessoas, né? Mas, ao mesmo tempo, eram estruturas novas, né? Então, toda essa cadeia do Sistema Único de Saúde, de ter as unidades básicas, as unidades de nível secundário, os hospitais de alta complexidade, tudo isso estava sendo montado. E nessa inquietude que vinha a estruturação de uma estrutura tão gigante que a gente viu durante a pandemia, a importância do SUS, né, capilarizado no Brasil inteiro, e em regiões distantes, com águas que nos separam e tal, estradas e tudo isso. Nisso, começou a haver a necessidade de se fazer um sistema que pudesse ter consistência de gestão, né? Então, meu primeiro trabalho foi, olha só que louco, hein? Foi em 1990, quando a gente recebeu o desafio. Eu era das enfermarias e um médico da UTI, mais uma equipe da TI. Nós tínhamos a incumbência de fazer uma proposta de informatização para o hospital, porque seria uma imensa melhoria para o hospital, né? Então, ter início da era digital, os computadores.
Então, ali foi quando eu percebi, de fato, que aquilo que eu aprendi na faculdade enquanto a gestão do cuidado em saúde, eu tinha que extrapolar da gestão do cuidado para a gestão de processos, realmente. Então, eu precisei me aprofundar, a escola de enfermagem, talvez dentro das profissões da saúde, é a que mais traz uma carga horária na grade curricular de gestão e de administração em saúde. Então, mas você tem coisas que eram muito básicas ainda na época. Então, naquele momento, eu percebi que não bastava eu, enquanto enfermeira, que tinha uma atribuição de enfermeira educadora na época, pensar na gestão do cuidado, que eu tinha que pensar como é que aqueles processos de fato aconteciam. Então, eu comecei a expandir a minha cabeça, comecei a frequentar cursos, né, e enfim. E aí, né, nessa trajetória da supervisão, foi muito rico perceber que tinha uma diversidade dos processos que eles precisavam minimamente ter um mínimo de equilíbrio e de semelhança para que ninguém ficasse louco dentro das enfermarias, né? E aí, então, começou a se falar muito da importância de se ter um trabalho padrão. Então, veja, para a gente, naquela época, não tinha linha, mas se Sim. falava, tem que ter um trabalho padronizado, você não pode estar numa hora fazendo de um jeito, na hora de outro, o material, hora está em cima, hora está embaixo, hora ele pode se contaminar, né, tal material. Então, ali, dentro do próprio hospital, começou a ter um esforço por esse processo de realmente os profissionais se profissionalizarem para a área de gestão. É claro que daí, mas realmente, assim, a maior carga realmente veio quando eu assumi a diretoria do serviço, que aí era um serviço grande, muito diverso, tinha mais de 500 profissionais entre todas as categorias que trabalhavam ali, 150 leitos de média e alta complexidade, então, assim, era um serviço bem complexo. Então, ali eu fui fazer um curso de gestão, fiz um MBA, fiz um curso de gestão, e aí eu cruzei com o Lili Min, que é o orientador da Alice, né, no mestrado e no doutorado, e aí ele me chamou para ir para um congresso de Mas Lean, isso aí você que era pulou 15 anos de Pulei história. muitos anos, mas eu vou voltar lá. Não tem Eu vou problema. voltar lá. Só para gente se localizar. Só para assim, só para Porque em vocês 1990 saberem ali que estava nascendo. a Alice estava E de Cara, nascendo. repente você Olha falou só, assim, aí eu cruzei com o orientador da Alice. Não é? eu ia falar exatamente isso. Deve ter gente assistindo o vídeo que falou, nossa, 90, não era nem nascido. Pois é, para vocês verem como eu já tenho muita sabedoria. Começou com Sempre 6 anos, né, Rosa? comecei muito nova. Mas, na verdade, por que eu quis dar esse pulo? Porque a hora que eu encontrei o Lilimin, um monte de coisa, de conhecimento que eu tinha na minha cabeça começou a ter nomes que faziam muito sentido, sabe? Quando eu participei do congresso, o primeiro congresso de Lean Six Sigma, coordenado pelo Giggs, que foi aqui em Campinas, parece que assim a minha cabeça começou a organizar várias coisas, porque eu falava assim, olha, 5Ws e 2Hs, vamos fazer planejamento estratégico, eram como caixas separadas, né? Então, eu fui construindo caixas de conhecimento e que elas se ligavam, mas parecia que não tinha o que o Lean traz, que é essa questão da própria filosofia, dos princípios, da coisa do valor realmente, que para a saúde pesa muito a questão do valor do cuidado, né? Então, porque lá de 90 do primeiro projeto até a diretoria, eu fui fazer muita educação em serviço com os profissionais de enfermagem, e era um treinamento, eu nem sei quantas pessoas, assim, eu treinei muita gente, muita. Eu perdi a conta, porque na época, como não faltava trabalho para técnicos e enfermeiros, o turnover era altíssimo, as pessoas adquiriam mão no hospital terciário e iam para as outras unidades. Então, a gente capacitava muita gente e elas pediam demissão.
Nesse processo, eu aprendi muito a importância das pessoas, né? Foi ali que, de fato, eu vi que sem as pessoas, não adianta você ter o melhor processo do mundo, porque, na verdade, você tem que investir nas pessoas. Então, o treinamento é fantástico de se pensar que nesse treinamento você vai estar falando do que, olha, você vai fazer uma sonda vesical, a sonda vesical tem um padrão, tem uma rotina definida, tem uma descrição da técnica, tem os materiais que estão envolvidos. A faculdade nos dava isso, mas a hora que você joga isso para a prática, muda muito, porque você tem que construir um ambiente favorável para aquela prática. Não basta você dizer para a pessoa que ela tem que trabalhar mediante uma determinada técnica. O ambiente precisa ser favorável para que ela execute aquela técnica de maneira adequada, né? Então eu fui ver esse valor fundamental, não só dos técnicos e enfermeiros, mas dessa equipe multiprofissional que trabalhava com 3 grandes pilares, que era o pilar da estruturação do sistema, o pilar do cuidado em saúde e o pilar da gestão em saúde, porque não tinha nada a ver a gestão que a gente estava fazendo no SUS com a gestão que a gente fazia até 88. Então, assim, nós temos um curso, eu e a Alice montamos um curso de Black Belt, e a gente faz um resgate dessa história do SUS, até para a gente entender um pouco como é que a gente chegou até aqui. O que a gente rompeu em 88, que eram, ou você tinha que ter dinheiro para pagar o serviço, ou você tinha que ter carteira assinada para ter acesso a algum tipo de convênio, ou você era tratado nas Santa Casas de filantropia e hospitais filantrópicos, e muitas vezes as pessoas eram tratadas como uma terceira categoria dentro da cidadania. Então, a gente resgata isso dentro desse curso para, de fato, a gente conseguir entender que na saúde o Lean, ele faz uma diferença gigantesca realmente, e quando a gente tem um sistema tão capilarizado quanto é o SUS, um modelo de gestão, se a gente pudesse ter isso no SUS todo, sabe, de cima a baixo, do Ministério da Saúde, secretarias e tudo. Por quê? Porque você cria essa organização, essa linguagem que é comum a todos, e você cria essa cultura da melhoria contínua, vindo de fato como uma política colocada dentro da política pública. Então, na supervisão, com a capacitação das pessoas, eu percebi muito isso. Na diretoria, aí ficou evidente que, de fato, sem a gestão, você pode ser o melhor profissional do mundo. É muito difícil você superar as dificuldades dentro do sistema de saúde se você não tiver, primeiro, uma equipe bem formada, né? Segundo, processos bem definidos e uma organização, uma instituição que, de fato, acolha isso e saiba nortear as ações dos profissionais. Então, o Lean aparece daí para mim como um organizador, em primeiro lugar, e aí fez uma conexão para mim muito grande e fez total sentido com tudo aquilo que eu estava vivendo naquele momento, o que eu já tinha vivido, e eu conseguia dar nomes de uma maneira com muito maior clareza, né? Então, Legal. por isso que eu fui lá e voltei. Não, e é curioso, você colocou essa parte da gestão, né? O que tem que ter, e você estava falou assim, mas em qualquer empresa é isso, né? Em qualquer empresa você não tem uma equipe bem preparada, né? Você não tem um processo bem definido, você não tem um sistema de gestão que está conectando e fazendo essas engrenagens se conectarem e girarem, não funciona, né? Ele não é eficiente, né? E aí é, trazer esse conceito de Lean para diferentes ambientes faz parte desse processo, né? Faz parte dessa jornada aí, desse caminho. Faz mesmo. E assim, né, aí eu fui dentro das especializações, eu acabei fazendo mestrado também, né? E o mestrado, ele traz uma coisa que é essa coisa
principalmente o processo, né? O processo científico fica muito mais evidente, fica muito mais claro. Então, quando você vai juntando a experiência, né, os vários processos, a vivência, e aí você entende esse processo de gestão, e aí você compreende a ciência de uma maneira também um pouco diferente do que muitas vezes a gente vê nas faculdades, isso traz realmente faz uma conexão, né? Então, assim, eu tive essa felicidade de realmente, assim, conseguir viver essas coisas fazendo sentido, mesmo que em tempos diferentes, sabe? Mas nada eu desperdicei. Nessa minha vida profissional, eu não joguei nada fora. Tudo teve um momento que pode não ter sido perfeito, nem o melhor possível, mas é impressionante como foi sendo possível aproveitar tudo o que estava acontecendo e eu estava vivendo. E eu acho que o Lean, ele acaba favorecendo isso. Então, já no terço final, vamos dizer assim, da minha trajetória, que daí eu encontrei o professor Lee, a Alice, a Gabriela, e aí a gente foi fazendo esses trabalhos dentro do hospital com o Lean. Então, aí, além de tudo, você agrega o fator assim, mas isso eu já sei fazer, mas isso é legal. Então, agrega a alegria de você conseguir atrair as pessoas e agregar um número muito maior de pessoas, porque existe uma simplicidade dentro do próprio processo, que a gestão às vezes dificulta. E o Lean, eu acho que nessa linguagem da melhoria contínua que a gente trabalha, fica muito mais fácil você fazer um técnico de enfermagem, um auxiliar de rouparia, uma pessoa que trabalha na cozinha, o recepcionista, né? As pessoas conseguem entender melhor porque a própria metodologia busca trazer na simplicidade um fator de ligação entre as pessoas, é um dos conectores dos processos, ter uma linguagem simples, né? Utilizar de coisas que são muito evidentes, às vezes quase intuitivas das pessoas, valorizar aquilo que está sendo aprendido no dia a dia do trabalho. Então, eu acho que isso trouxe algo muito valioso também para mim, né? Porque vocês vivem isso nas engenharias e nas indústrias, mas assim, a saúde é cheia de siglas, de jargões Então, se você pega uma passagem de plantão de uma equipe médica, põe qualquer pessoa do lado, ela pode não entender tudo aquilo, mas quando você tem uma filosofia de gestão que busca fazer com que os profissionais se conectem através de uma linguagem que possa ser compreensível para todos, existe a questão da valorização, do respeito de todo mundo que está ali. Então, a tendência é você criar uma condição de que os profissionais participantes daquilo façam sentido no processo. Isso eu aprendi com uma pessoa que eu tenho um respeito gigante, que é a professora Silvia Brandalize, do Boldrini, porque ela fazia, no Boldrini, sempre teve uma visita, não sei como é hoje, mas uma visita e uma reunião semanal da equipe multiprofissional. E ela fazia questão, assim, de que todos os profissionais pudessem fazer um estudo de caso e compartilhar a experiência. Então, isso é muito rico, mas ele não é algo comum nos processos de saúde, né? Muito Muito bacana. Eu legal. adoro falar, gente, vocês sabem disso, então, se vocês deixarem, eu vou falar o tempo todo aí. O palco é todo seu, Rosa. O Hoje é seu episódio é seu, dia. você pode falar o que você Olha quiser. só, que mais que eu acho que é bem legal nisso tudo. Os congressos de Lean sempre trouxeram, eles foram feitos anualmente, mas eles sempre trouxeram algo novo para que a gente pudesse aprender. Então, esse estímulo de que você tem, a melhoria contínua de que é fundamental, de que ela realmente muda a vida dos profissionais dentro de uma unidade, uma instituição, mas ela também pode mudar a sua vida à medida que você compreende os processos da vida de uma maneira mais simples.
esses congressos foram muito ricos e eu vi crescendo a participação, a temática, o quanto, a maneira como o Lean foi sendo construído no Brasil, né? Porque é uma fatia, é bem nichado, assim, é uma coisa bem específica, mas dá para você perceber, não à toa, que na saúde, em 2008, o IOV foi a primeira unidade de saúde no Brasil, o Instituto de Oncologia do Vale, foi a primeira unidade de saúde que trouxe o Lean com essa força, né? Então, a gente não está tão distante assim. E os congressos de Lean começaram em 2009. Então, ali você vê que tinha a necessidade realmente do quê? De compartilhar conhecimento, as experiências. A indústria trazia, obviamente, todo um conjunto de tempos já, né? De amadurecimento da implantação do Lean nas suas estruturas, mas isso para a saúde, ao mesmo tempo, também criava a condição de se traçar parâmetros, né? Nós estamos aqui, onde que a gente quer chegar? A gente sempre pergunta isso na melhoria contínua, né? Então, qual é o salto que a gente vai dar agora? Qual é o grande desafio que a gente tem? E dentro do próprio... quando eu falo SUS, eu não falo só o sistema público, eu falo o sistema privado também. Porque o próprio sistema privado no Brasil, da saúde, ele também tem o Lean dentro dele, e a gente tem visto isso nas consultorias, nos cursos que a gente faz, realmente como um fio condutor do processo de melhoria contínua em qualquer unidade. Então, isso, assim, para mim, eu tenho uma satisfação imensa de falar desse tema, porque eu peguei a virada da chave, uma virada, eu brinco que é uma virada histórica, então, assim, quando você começa a falar desse jeito, né? Mas eu acho que é uma coisa, assim, que a gente tem que ter orgulho, sabe? Uma coisa meio de, pô, que honra eu ter participado desse momento do Brasil, né? De ver a gente sair de uma condição pior e se transformar para algo melhor e tudo. E o quanto a saúde ganhou com isso. Então, eu realmente, assim, eu tenho esse sentimento de ser honrada por ter participado desse processo todo, de ter visto isso. E dentro do sistema de saúde brasileiro, o que a gente viu também se organizar a parte do próprio Lean, mas que a hora que você vê construído tem tudo a ver com a melhoria contínua, foram políticas complementares, políticas públicas que estão dentro das unidades públicas e dentro das unidades privadas. Uma das políticas, por exemplo, fortíssima é a política de humanização, Política Nacional de Humanização. Não é estranho, muitas vezes, no começo, quando começou isso, nos anos de 2002, 2003, se falava assim, ué, mas está se cuidando de pessoas, por que tem que ter uma política de humanização? Percebe o paradigma que a gente estava quebrando? Ao falar disso, era assim, exatamente, a gente vai ter que resgatar que é de pessoa para pessoa, que a gente não está cuidando de uma coisa, de um objeto, ele não é o paciente não é um objeto da nossa ação, ele é uma pessoa, e enquanto pessoa, ele precisa ser respeitado naquilo que ele tem de mais valioso que a própria vida dele. Então, se nós estamos aqui para salvar vidas, como que nós vamos fazer isso? E isso se passa pela maneira como a gente cuida do ambiente que ele está, com a organização, com a limpeza. Olha lá o Lean de novo. Com a organização, com a limpeza, com a forma de você se direcionar a ele, com a gente está fazendo escutativa. agora. Oi, Guilherme. Com a escutativa. Com a escutativa. A gente está com um curso novo de letramento em saúde, que é fantástico, uma das técnicas, e olha só, tem que falar da técnica, né? Uma das técnicas é, quando você chamar uma pessoa para ser atendida, primeira coisa, olha nos olhos dela. Fixe nos olhos dela, porque só ali ela já sente que você está interessado nela.
E não assim, fulano de tal, não, sabe? Ou paciente do 603B, né? Então fica uma coisa numérica, não é isso. Então a gente viu crescer essa política nacional de humanização, nós vimos crescer uma outra política fantástica, incorporada por todos os serviços, que é a política de segurança do paciente, que olha só, né? Então, lá em 99, nos Estados Unidos, se escreveu o livro Errar é Humano. Nós fomos ter a nossa política pública de segurança do paciente em 2013, que foi promulgada. Então, assim, tem uma distância grande. Então, tudo isso é construção de uma cultura diferente dentro da área da saúde, né? Bacana. Ô, Rosa, antes de encerrar, eu queria voltar lá atrás, antes do momento histórico, a Rosa de 17 anos lá. Por que que você foi fazer enfermagem? Rapaz, isso daria uma... Nossa, olha só, eu fui... Aí é uma história de vida mesmo, sabe? Bom, Só que você precisa eu... contar ela em 2 minutos. Em dois Três, minutos. vai, Então, é três. assim, eu fui uma cuidadora de família, da minha família, desde muito pequena. Na verdade, desde muito pequena, não, desde muito criança. Porque vocês que me conhecem sabem que com 57 nem dá para dizer, né? Continua pequena. Continuo pequena, mas enfim, desde criança eu cuidei muito de várias pessoas da família e foi impressionante a maneira como elas reagiam àquilo que eu fazia. E uma das pessoas com quem eu cuidei, com muito orgulho também, se torna aqui uma homenagem, foi minha mãe. Eu era adolescente ainda, eu cuidei da minha mãe, e minha mãe dizia assim: eu me curei porque eu tive a Rosa do meu lado. Então, isso ficou para mim, sabe? Essa coisa do cuidar, do tocar a pessoa, do fazer companhia para a pessoa, do conversar. Quando eu fui escolher a minha profissão, eu estava entre fazer biologia e fazer enfermagem. E aí eu virei e falei assim, eu acho que entre bichinhos e plantinhas ficarei com o ser humano. E aí eu fiz a escolha e eu prestei só a Unicamp. Então, eu prestei a Unicamp como enfermagem sem segunda opção. Que bacana, muito bacana. Conseguiu aí, em menos de 2 minutos, Rosa. Beleza. Mas E eu vou legal, fazer que legal. eu vou fazer um comentário em 30 segundos que a gente pode até explorar o tema depois. Você falou algumas vezes sobre ambiente, né? Sobre como o ambiente influenciou a sua tomada de decisão e influenciou as pessoas à sua volta. E é engraçado que a gente tenta mudar o comportamento das pessoas sem pensar que, na verdade, o comportamento é função do ambiente, é uma natural reação ao ambiente que você vive. E a sua história comprova exatamente isso. O fato de você ter ido para a enfermagem foi só uma influência do ambiente que estava inserida. E isso faz a gente ver um monte de coisa a respeito do Lean, né? Mas a gente pode explorar isso num outro episódio. Legal. O ambiente e o Lean, vai ser o nome desse. Aí tá na pauta do ano que vem já. Porque esse ano eu acho que não vai. Uau! Natal, a gente grava Natal. Verdade, especial de Natal. Legal. Muito bom, Rosinha. Prazer conhecer mais dessa sua história. E também é uma honra estar com você e com a Alice aqui nesse quadro. É muita. É engraçado, né? Porque são 3 gerações, né? Você, a gente e a Alice são 3 gerações diferentes, com origens muito diferentes, né? E, e trabalhando com as mesmas coisas, né? E com pensamentos muito conectados aí em relação ao que é Lean, o que deve ser feito, né? E como que as pessoas devem ser tratadas. Acho que é por isso que a gente está completando 2 anos aí. Então, deu muito certo essa mistura aqui. Então, muito bom conhecer melhor aí sua história e espero que o pessoal tenha gostado aí também desse Eu episódio. adorei estar aqui, viu? Muito bom, pessoal. Eu vou, tradicionalmente, o meu encerramento aqui.
Clique em todos os botõezinhos em volta desse vídeo, tem aí subscrever, curtir, compartilhar, comente aí sobre sua história também com link, com melhoria contínua, põe aí nos comentários que a gente responde. O pessoal não interage muito com os nossos vídeos, mas todo mundo que comenta, a gente responde. Então, coloca aí seu comentário, conta o que você achou, conta a sua história com o Lean, e até o próximo episódio do Lean Hub. Valeu, pessoal! Até a próxima. Até a próxima.